Meninos, aqui é a professora Elisângela Gênove e hoje nós vamos com mais uma aula de língua portuguesa e o tema nosso hoje, nossa, é muito bom, mas ao mesmo tempo um pouquinho complexo, mas nada que seja assim, o fim do mundo, ok? Então vamos lá? Bom, o tema da nossa aula é verbos, mas vamos lá. Quando eu penso em verbos, na definição do verbo, eu tenho em mente o seguinte conceito. É uma classe gramatical variável que normalmente expressa ação e flexiona-se em tempo, modo, número, pessoa, voz e forma nominal. Vamos lá? Bom, primeiro, vamos lá. Professora, o que é um verbo? Eu não sei o que é um verbo. Então, as palavras que indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, situando os fatos no tempo, e são chamados de verbos. Então, os verbos constituem uma classe gramatical que ela é responsável de expressar uma ação, um estado, um desejo, um acontecimento ou até mesmo um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental para a nossa comunicação. Então, é de suma importância que nós aprendamos sobre os verbos e a colocação dos verbos de forma correta. Verbo é uma palavra de forma variável que exprime um acontecimento representado no tempo, como eu falei para vocês. Veja alguns exemplos. Como eu falei para vocês, eu tenho o verbo expressando uma ação, um fenômeno da natureza e um estado. Quando o verbo ele está expressando uma ação, Marcos brincou muito durante o dia. Brincou é uma ação, vem de brincar. O verbo expressando o fenômeno da natureza. Choveu muito em Manaus. Então, o verbo aqui chove muito em Manaus. O verbo aqui é chove. Verbo expressando estado. Valéria estava doente e ficou feliz com as visitas que recebeu. Neste caso aqui de estado, eu tenho o verbo estava e ficou. Os verbos, como eu falei para vocês, eles flexionam-se em tempo, modo, número e pessoa. O que torna o seu estudo um pouco complexo, porque às vezes você fica meio perdido, mas nada que não seja impossível. Então, embora sejam muitos os elementos que constituem essa classe gramatical das palavras, então a gente vai dedicar um pouquinho ao estudo sobre ela e como alcançar, essa norma padrão da nossa língua. Então, os verbos são classificados em primeira conjugação, terminação ar, verbos da segunda conjugação, terminação er, verbos da terceira conjugação, terminação ir e or. As vogais A, E, I são chamadas de vogais temáticas. Então, vamos lá, entendendo. Terminação or, o verbo por ter, vem de poer, portanto, eles pertencem à segunda conjugação. Bom, é importante a gente entender essas formas nominais. Os verbos em língua portuguesa, eles possuem 3 formas diferentes, como a gente viu, ar, er e ir, e também o or, que ele compõe-se a segunda. Bom, o infinito, que é caracterizado pela desinência R, estudar, comer, dormir. O particípio, que é caracterizado pela desinência ado e ido, estudado, comido, dormido. E no gerúndio, caracterizado pela terminação NDO, estudando, comendo, dormindo. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa formação dos tempos simples. Como eu falei para vocês, o verbo ele flexiona-se no modo e no tempo. Então, vamos ver aqui primeiro. No presente do indicativo. Bom, eu tenho no presente do indicativo cantar, canto, cantas,
canta, cantamos, cantais, cantam. Eu canto, tu cantas e sucessivamente, ok? Vender, terminação er. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Partir, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Se vocês observarem, o que é mais legal nessa atividade é que elas têm o mesmo radical, ou seja, a palavra primitiva, essa que está no início aí, cant, certo? Então, se eu conseguir identificar, sabendo que o que vai mudar é só a forma de conjugação. Então, o radical não vai alterar. Então, você não precisa gravar todos os verbos regulares. Basta saber as desinências verbais de cada conjugação. Então, olha só. Se eu consigo gravar o, as, a, amos, ais, eu consigo conjugar em todos os tempos verbais. Então, cantar, cantar, canto, canta. Nós, aliás, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu tenho que ater que não vai mudar o radical. Eu só passo decorar essa regrinha. O, as, a, amos, ais e ão. Pronto, consegui, eu consigo conjugar em todos os tempos. Bom, a estrutura dos verbos constitui em um radical, que é a parte que geralmente mantém-se fixa, como eu falei para vocês, cante, vande, aliás, vender, né? Vamos voltar aqui só para vocês verem. Então, mantém cante, vende e parte. Então, não vai alterar. Então, não altera o radical, que é a parte que geralmente mantém-se fixa. No caso dos verbos regulares, eu preciso decorar apenas o quê? As desinências. A vogal temática, que mostra a conjugação do qual o verbo faz parte. Então, a desinência é a, e e i. Então, ok? Apresentando as desinências que marcam gramaticalmente o tempo, o modo, o número e a pessoa. Então, eu tenho o número, né? Singular e plural. E a pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, sempre elas vão estar juntas. Então, primeira e segunda pessoa no singular, primeira e segunda pessoa no plural. Tudo bem? A estrutura básica baseia-se em radical, mais vogal, temática, mais desinência. A tabela que vocês vão ver agora, ela apresenta esses segmentos a fim de ilustrar melhor essa explicação. Então, vamos ver? Eu tenho aqui o verbo brincar, então, a. Radical, brinque, vogal temática a e a desinência R. Brincamos, brinque, desinência, vogal temática a e a desinência mos. Correr, corre, né? A vogal temática e a desinência R. Correram, cor, não muda. Se vocês observarem, não muda o radical. Vogal temática e a desinência r. Partir, eu tenho um radical parte, vogal temática e a desinência R. Partiremos, parte, o radical, vogal temática e a desinência remos. Os verbos sofrem flexões, ou seja, ele é modificado de acordo com o contexto em que está inserido, mudando de tempo, modo e número. Ou seja, plural e singular, primeira pessoa, primeira, segunda pessoa, a fim de adequar-se gramaticalmente ao restante do ambiente que encontra, trazendo a concordância verbal. Preste atenção nesse nome, concordância verbal. Eu não posso dizer que eles cantam, então eles cantam no plural. Para saber mais sobre esse tema, vamos ver as estruturas do verbo. Então vamos lá? Estruturas do verbos. Há 3 elementos que encontra na estrutura de formas verbais: o radical, a vogal temática e a desinência, que nós já aprendemos. O radical é, portanto, o portador do sentido, da identidade do verbo. Vamos tomar como exemplos alguns verbos e seus radicais. Verbos reagir. Então, radical reage. Então, ele é o que vai dar sentido, é a identidade. Eu não posso mudar o radical. Lembra que eu falei para vocês que eu não preciso decorar todos os verbos? Basta que eu aprenda as desinências, que eu consigo conjugar todos os verbos?
em todos os tempos? Então, vamos lá, continuando. A vogal temática, por sua vez, é um elemento que permite a ligação entre o radical e a desinência. Vogal temática A, E e I, ok? Em português, reconhecemos três vogais temáticas. A, que caracteriza os verbos da primeira conjugação, a exemplo de participar, determinar e ofertar. E, que caracteriza os verbos da segunda conjugação, a exemplo de entender, surpreender, esquecer. Nesta conjugação, inclui-se ainda os verbos que derivam de por. Lembra que eu falei lá atrás de poer? Professora, por quê? A nossa língua ela sofreu alteração, né? Vem de poer. Antes era poer, agora é por. Mas ela permanece, então, nessa segunda conjugação. Bom, visto que a vogal temática é e, cuja origem está na forma arcaica da língua, de poer, do latim ponere, ok? E, que caracteriza os verbos da terceira conjugação, a exemplo de reagir, partir, sorrir, dar-se o conjunto formado pelo radical e pela vogal temática. Por fim, a desinência ou a terminação, elemento que acrescentado ao tema, indica as flexões do verbo, que pode ser em número, pessoa, modo e tempo. Vamos tomar como exemplo, para analisar as seguintes conjugações: amaremos e amávamos, nas quais identificamos o radical AM, certo? A vogal temática A, e no terceiro, os elementos mos, comum às duas formas e que é associado ao pronome nos, que traz uma marca de pessoal da primeira pessoa do plural, número plural, tudo bem? Quarto, que é o elemento re, variante de ra, em amaremos, que aparece em amarei, amarás, amará, amarão, sendo uma desinência do modo indicativo. Professora, eu tenho uma dúvida nessa parte. Quando ela tá no indicativo, quando ela tá no subjuntivo, a gente vai entender todos esses tempos, tudo bem? Mas vamos aos poucos. Bom, no caso do indicativo, do modo indicativo, do tempo futuro, que é o presente, por oposição aos elementos vá e amávamos, que aparece em amava, amavas, amavam, sendo uma desinência do modo indicativo de tempo pretérito imperfeito. Locução verbal. Na língua portuguesa, há expressões formadas por mais de um verbo que recebe o nome de locução verbal. Nessas expressões, normalmente, a ideia principal é apresentada pelo verbo, principalmente que vem antecedido por um auxiliar, o qual não tem muito sentido próprio. Os verbos auxiliares mais comuns são ser, estar, ficar, ir, haver e ter. Então, ele sempre vai acompanhar o verbo, é chamado de locução verbal e aqui neste caso de verbo auxiliar. Então, eu vou ter o verbo e um verbo auxiliar. Marcos está fazendo pipoca. Neste caso, está, ele é um verbo auxiliar. Fazendo é o verbo principal. Classificação dos verbos. Embora nessa seção anterior, como nós vimos, nós temos ali o verbo e o verbo auxiliar. Apresentado, tenham, utilizado verbos com a estrutura regular, com o radical sendo sempre mantido e a desinência especificadas. Isso não abarca a sua totalidade dos verbos, existe na nossa língua, tem muito mais. Então, na língua portuguesa, há outras classificações verbais quanto à estrutura. Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Vamos lá para os verbos regulares. São os que apresentam um padrão estabelecido, como podemos observar na seção anterior, em que o radical é mantido e a desinência já não predominada, uma vez que se repetem nas flexões de diferentes verbos. É importante ressaltar, meninos, que cada conjugação na primeira, segunda e terceira pessoa possui seu próprio padrão, já que elas apresentam suas vogais temáticas específicas, ou seja, não modifica, já pré-estabelecida.
Já os verbos irregulares, já o próprio nome fala, irregular. A mudança ela ocorre nesses verbos e não segue um padrão, não é estabelecida. Muitas das vezes as desinências vogais sistemáticas são diferentes do padrão comum conhecida. Em alguns casos, até mesmo radical diferente. Temos como, por exemplo, o verbo fazer e saber, flexionando no presente e no pretérito perfeito do modo indicativo, respectivamente. Veja, vamos ver. Olha só, meninas, um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que quando eu tô falando de pretérito, eu tô falando de passado, tá bom? Então, tem o presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro, tudo bem? Então, aqui eu tenho os verbos, na verdade, fazer e saber. Então, os verbos. Tem a primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural nos dois. Então, eu faço, eu fiz. Sofreu alteração. Tu fazes, tu fizestes. Ele faz, ele fez. Nós fazemos, nós fizemos. Vós fazeis, vós fizestes. Eles ou elas fazem ou fizeram. No saber, como nós falamos, ele pode mudar. Ele é irregular, mudando também até a desinência. Saber. Então, eu sei, eu soube. Tu sabes, tu soubestes. Ele ou ela sabe ou soube. Nós sabemos, nós soubemos. Vós sabeis, vós soubestes. Ele ou elas sabem ou souberam. Vocês perceberam que mudou, novamente chamando atenção, mudou tanto a desinência como a vogal temática, tá bom? É possível perceber que no presente os radicais dos verbos não foram mantidos nas flexões da primeira pessoa do singular e que no pretérito perfeito as flexões de todas as pessoas possuem essas características. Os verbos anômalos, ou seja, eles são um pouco anormais. São verbos que apresentam mudanças profundas na sua forma quando são flexionados. Temos como, por exemplo, os verbos ser e ir, no presente e no pretérito perfeito do indicativo, respectivamente. Vamos lá. Ser e ir. Eu sou, eu fui. Tu és, ele fostes. Tu fostes. Ele ou ela é ou foi. Nós somos, nós fomos. Vós sois, vós fostes. Eles ou elas são ou foram. No verbo ir. Eu vou, eu fui. Tu vais, tu fostes. Ele ou ela vai ou foi. Nós vamos, nós fomos. Vós ides, vós fostes. Eles ou elas vão ou foram. Vamos observar que nos dois exemplos os radicais não aparecem em nenhuma das flexões. Além disso, as flexões do pretérito perfeito são iguais para ambos os verbos, o que só é possível por não possuírem padrões pré-determinados. Já os verbos defectivos, olha que legal. Esses defectivos, eles são verbos que podem ser flexionados em todas as pessoas do discurso. Por isso, não são verbos regulares nem irregulares. Professora, então, já que ele não é regular nem irregular, ele é o quê? Ele é defectivo. É o caso do verbo falir e colorir, que estão conjugados a seguir no presente do modo indicativo. Então, eu falo, tem como, gente? Eu falo? Não tem. Eu coloro? Não existe. Então, vai ter alguns momentos que não vai ser possível conjugá-los. Então, quando não for possível conjugar, como que é chamado? Então, verbos defectivos, ok? Já os verbos abundantes, nossa, eu consigo conjugar eles de forma variada. Esses verbos possuem mais de uma forma e aceita pela norma padrão e dependendo do contexto. Como podemos ver os exemplos aqui. Pagar, pagado ou pago. Ganhar, ganhado ou ganho. Suspender, suspendido ou suspenso. Incluir, incluído ou incluso.
Expelir, expelido ou expulso. Corrigir, eu tenho corrigido e correto, ok? Já o modos e os tempos verbais. É muito importante a gente observar essa parte aqui, que ela é uma das mais principais, que normalmente expressa a ação. Os verbos são flexionados em modos verbais e tempos verbais. Existem 3 modos verbais que são aplicados em contextos diferentes nos modos indicativos e subjuntivos. Podem-se observar a presença de diferentes tempos verbais que indicam o momento em que a ação ocorreu. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho o presente, o pretérito e o futuro. Ah, fácil, professora. Mas dentro desse contexto, eu tenho o modo indicativo, modo subjuntivo. Bom, no modo indicativo, expressa uma certeza, indicativo, certeza do acontecimento. Pronto. Já no subjuntivo, eu tenho uma incerteza, uma hipótese que pode acontecer. Fácil? Dentro desses aí, dos tempos verbais, presente, pretérito, futuro. Lembrando que o pretérito é o passado. Eu tenho um modo indicativo, que é uma certeza de acontecimento. No subjuntivo, uma hipótese, uma incerteza do acontecimento. E no afirmativo negativo, um modo imperativo. Expressa uma ordem, vem de imperador, ok? Indicativo. Esse modo expressa a certeza de que a ação ocorreu ou ocorrerá ou ocorre. Portanto, os verbos conjugados no modo indicativo exprimem possibilidades reais de ação de ocorrerem. Já no modo subjuntivo, o próprio nome fala, é uma hipótese, uma possibilidade, é o modo da dúvida, da incerteza, da hipótese, utilizadas para indicar a possibilidade de algo vir a acontecer. Olha só para vocês verem. Se vocês estudassem, não teria problema no final do ano. Verdade. Vamos lá, brincadeira. Normalmente é empregado depois dos verbos que dão ideia de ordem. Eu tenho imperativo, proibição, desejo, vontade, pedido, condição. Quero que vocês entreguem as provas das fotos. A prova das fotos. Viajarei se você também for. Desejo que você seja muito feliz. No presente, indica algo que acontece no momento em que se fala. Hábitos e verdades universais. Então, eu brinco, eu corro, né? Eu parto, tu brincas, tu corres. Então, está acontecendo naquele momento e é verdadeiro. Já o pretérito perfeito, lembrando que indica ações iniciadas, concluídas em um momento anterior da fala. Lembrando que pretérito é passado. Então, eu brinquei, eu corri, eu parti, tu brincaste, tu correste, tu partistes, e assim todas as conjugações, né? Tanto no singular como no plural, na primeira, na segunda e terceira pessoa. Lembrando que já aconteceu, já concluída essa ação. No pretérito imperfeito, indica que algo acontecia em um momento anterior ao da fala, mas que deixou de acontecer os hábitos passados. Por exemplo, eu brincava, eu corria, então eu partia, tu brincavas, tu corrias, tu partias. Então, é algo que foi interrompido, ok? Flexões dos verbos. Passando, a flexão verbal ocorre quando o verbo flexiona-se em relação ao sujeito em número, singular e plural, e a pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. O modo indica a atitude de certeza, de dúvida, de mando da pessoa em que se fala em relação ao que enuncia. No modo indicativo, imperativo e subjuntivo, como nós vimos, indicativo exprime uma certeza, uma que vai acontecer, né? No caso do imperativo, exprime-se uma ordem. No subjuntivo, uma possibilidade, uma dúvida que talvez possa ou não ocorrer. Já no tempo, eu tenho o tempo no indicativo, eu tenho presente, pretérito e no futuro. E aí, dentro do pretérito, eu tenho o pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Dentro ainda dessa nomenclatura do perfeito, eu tenho o perfeito simples e o perfeito composto. Do futuro, futuro do presente, futuro do pretérito. E ainda ele se subdivide ainda.
Futuro do presente, simples e composto. Futuro do pretérito, também simples e compostos. Bom, tempo subjuntivo. Presente, eu estude. Pretérito, eu tenho dentro do pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Dentro do pretérito, o verbo estudar. Pretérito imperfeito, estudasse, tenha estudado, tivesse estudado. O futuro simples, estudar, composto, tiver estudado. No imperativo, como nós já falamos, que tem uma ordem. Então, presente, estuda, estude, estudemos, estudar e estudem. Classificação dos verbos. Quanto à flexão, os verbos podem ser regulares, flexionando de acordo com o paradigma. Irregulares, afastam do paradigma de sua conjugação. Lembra que ele é diferente, a conjugação, tanto a desinência como a terminação? Os defectivos, que nós já vimos, que não possuem certas formas verbais. E o abundante possui várias formas de conjugação. Classificação do verbo. Quanto à função, os verbos podem ser auxiliares e principais, que nós também já vimos. Professora, quanto que é um verbo auxiliar? Eles ligam as formas nominais de um verbo principal, constituído com eles as locuções. Principal, verbo de significância plena, nuclear. Hashtag dever em casa. Professora, e agora? Bom, eu queria só trazer para vocês mais uma coisinha antes da gente partir para a tarefa de casa. Quando eu tenho a flexão da voz no verbo, eu tenho a voz ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é o termo que exerce a ação. Por exemplo, professora, Pedro comprou uma casa. Então, ele fez o quê? Ele comprou, ele que está fazendo a ação. Na segunda voz, que é a voz passiva, ele sofre a ação. A casa foi comprada por Pedro, então o sujeito está sofrendo a ação. E a última é a reflexiva, que ocorre ao mesmo tempo. Nela, o sujeito, ele exerce e sofre a ação. Por exemplo, professora, Pedro cortou-se com a faca. Então, aqui, cortou-se, ele é um verbo que ele tá na voz reflexiva, porque ao mesmo tempo que ele faz a ação, ele sofre essa ação, tá bom? Faltou esse detalhezinho pra gente ir pra nossa tarefa de suma e muita importante, que são os verbos. Então, vamos lá. Professora, qual que é a página? Tarará! A atividade da página 30 a 34. Vocês vão observar que tem muito pouco, tem algumas explicações. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha na videoaula, anota a sua dúvida, porque na live você tira essa dúvida.